Olá, amigos! Prontos para mais um estudo? Você tá bem? Estamos aí em casa já faz alguns dias, né? Sabe que eu nem contei os dias? Mas já faz bastante. Eu acredito que já estamos aí há 2 semanas em casa. Mas o bom de tudo isso é que nós estamos podendo aí, quem sabe, ver um pouco mais o nosso tempo em família, aproveitar isso, valorizar a liberdade que nós temos, valorizar a família que nós temos, os filhos que nós temos, quem sabe o cônjuge, a esposa, e estudar a palavra de Deus, né? Ver aí, em especial que nós estamos estudando aqui o livro de Apocalipse, ver as profecias se cumprindo perfeitamente, com tanta exatidão na história, nos traz a grande segurança de que Deus está no comando. O corona não vai acabar com a humanidade. Nós sabemos que nós estamos sofrendo com essa doença, mas Deus tem a solução para os problemas. E muito mais do que isso, mais do que a solução para o corona, Deus tem a solução para todo o problema humano. E Apocalipse nos fala isso como mensagem central. Ele diz que Jesus vai voltar. E que quando ele voltar, ele vai acabar com tudo isso de uma vez por todas. E nós viveremos então o propósito pelo qual nós fomos criados, que é viver adorando a Deus num lugar de perfeita paz e harmonia, tanto com Deus quanto com os nossos irmãos. Que você possa alimentar diariamente isso dentro do seu coração, tá bom? Quero lembrar a você que eu tenho esse guia prático aqui, o Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse é o guia que eu tenho seguido aqui para fazer os vídeos. Ele tem perguntas objetivas, tem o texto bíblico, você vai para a Bíblia, você pesquisa, você examina. Nos rodapés aqui sempre tem assim algumas, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Sempre tem comentários aqui levando você a conhecimento histórico, e aí você tem que conferir, né? Nós não podemos estar engolindo assim tudo que falam para nós. Tome muito cuidado com isso, confira na palavra de Deus. Tal coisa, vai conferir na história também, ver se realmente isso aconteceu, porque em dias em que nós vivemos onde tudo é meio relativo, eu entendo que a palavra de Deus é a verdade. Então não tem relativismo na palavra de Deus, tem uma verdade. E a verdade é Deus. Então vamos lá? Apocalipse capítulo 13. Lembrando a você que todos os dias, a partir das 9 horas da noite, na nossa rádio Web 7 e ASD, os áudios desses vídeos aqui, eles são repetidos. Então vai no meu canal aí, se inscreva, curte, compartilha, toca o sininho e vamos jogar pra frente essa mensagem de amor e esperança que a palavra de Deus tem pra nós. Vamos lá então? Pegou sua Bíblia já? Já abriu ela no capítulo 13 de Apocalipse? Já? Esqueci de dizer que aqueles que completarem o estudo, o guia, ó, vão receber essa Bíblia bonita aqui, rosinha, de presente, tá bom? Abriu aí a Bíblia então? Já abri a minha também. Hoje, em especial, eu quero que você levante aí a palavra de Deus. Você não está segurando um livro qualquer, você está segurando a Bíblia. Essa Bíblia aqui, esse livro, ele tem poder. Esse livro tem um poder vindo do céu. Ele não é um livro de escritor natural, ele é um livro sobrenatural. Então coloque sua mão aí em cima da Bíblia, em cima de Apocalipse capítulo 13, e vamos orar a Deus e pedir a orientação dele, do Espírito Santo, para que a gente possa entender o que a gente vai ler hoje, tá bom? Fecha os olhos aí. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos a Tua santa palavra, Senhor. Essa que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito agora, na casa de cada pessoa que está acompanhando este vídeo, que está acompanhando os estudos, que o Senhor possa iluminar a mente, que o Senhor possa iluminar o coração, que o Senhor possa nos dar sabedoria vinda dos céus, para que nós possamos entender as profecias, para que nós possamos praticar as coisas que estão escritas neste livro, e para que nós possamos um dia participar da maior de todas as promessas da palavra de Deus, que é a Tua vinda, Senhor, e ir morar contigo nas alturas dos céus. Querido Deus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, no estudo anterior, não da semana passada, né? No estudo anterior, nós vimos então a característica da igreja verdadeira, da igreja pura, que em Apocalipse 12 é chamada de mulher, e nós vimos que são os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E a fé em Jesus é o quê?
é o testemunho da profecia, né? É saber a profecia, saber interpretar a profecia. De qualquer jeito, não, com uma mensagem bíblica. E nós vemos que a igreja verdadeira, ela também tem mensagens especiais para dar ao mundo. E a primeira dela é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez todas as coisas, a terra, as fontes das águas e tudo mais. A segunda mensagem: caiu a grande Babilônia. Babilônia, aqui no livro de Apocalipse, está sempre associada ao quê? A uma falsa doutrina, a adoração falsa, aquilo que é contra Deus, que se opõe a Deus. E a terceira mensagem é: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe sua marca na mão ou na fronte, também o quê? Beberá do vinho da cólera de Deus. Então, queridos, essas são as características da igreja verdadeira e as duas características da igreja verdadeira e as 3 mensagens que a igreja verdadeira tem que pregar nos últimos dias dessa terra. E hoje a gente entra em Apocalipse 13 e nós vamos entender aí qual é a besta que emerge do mar. E escute este vídeo e assista esse vídeo até o final, viu? Porque hoje nós vamos entender aí toda essa enigmática que existe em torno do número 666 e nós vamos descobrir na palavra de Deus quem é o homem da iniquidade que Jesus já falava lá no grande sermão profético de Mateus 24. Lá ele chamou de um falso profeta em especial. Ele disse que surgiriam muitos falsos profetas, mas surgiria um em especial. E hoje a gente vai descobrir aqui quem é esse falso profeta, quem é que a Bíblia chama de o homem da iniquidade, que 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 chama de iníquo. Hoje nós vamos descobrir aqui, tá bom? Vamos começar a ler então? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: e vi emergir do mar uma besta. Para tudo aí. Olha, se você em algum momento da sua vida, você já escutou a frase assim, ó: não vá à praia, porque a praia não é lugar de cristão, porque a besta vai vir do mar. Então eu vou te dizer uma coisa, nós vamos ter que viver pelos ares. Porque Apocalipse capítulo 13 diz que vem uma besta do mar, e Apocalipse capítulo 14, aliás, ainda no capítulo 13, diz que também tem uma besta que surge da terra. Então como é que a gente vai ter que viver suspenso? Porque se eu não posso ir na praia porque a besta vem do mar, e eu também não posso ficar na terra porque tem uma besta que vem da terra, onde é que nós vamos viver? Né? Lembrando que toda a linguagem do livro de Apocalipse, ela é profética. Você já vai descobrir quem é essa besta, tá bom? Mas você pode continuar indo à praia, uma natureza linda que Deus te deu, você pode ir lá aproveitar, tá bom? Agora nesse momento, claro que não, né? Porque a ordem é: fique em casa. Continua então aqui. Vi emergir do mar uma besta. Besta em profecia quer dizer um animal, tá bom? Que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Um animalzinho esquisito, né? Esse animal com chifre na cabeça, e também tinha mais uma diadema. Diadema, lembra que eu falei pra você? Diadema, coroa de rei. Tinha uma coroa de rei sobre os chifres ali. Vamos lá. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia, Janaína? Blasfêmia foi exatamente aquilo que Jesus foi acusado quando ele esteve aqui. A sentença que deram para Jesus, qual que era que estava lá na cruz? Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquela era a sentença dele, porque ele se dizia o que? Ser Deus. Então eles chamavam Jesus de blasfemo. Ele está querendo ser igual a Deus, ele está dizendo que ele é Deus. Essa foi a acusação que deram para Jesus. Então blasfêmia é querer se colocar no lugar de Deus. Vamos continuar? Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Essa besta aqui, ela é muito parecida com a besta de Daniel, capítulo 7. Lembra que os 2 livros se completam, que eu falei para você? Futuramente nós vamos gravar aqui alguns vídeos sobre os estudos de Daniel. E aí você vai poder comparar, a gente vai voltar aqui para Apocalipse e você vai ver que se trata do mesmo poder, tá bom? Continuando aqui. E deu-lhe o dragão, ou seja, quem é o dragão mesmo na profecia? Nós já aprendemos no estudo passado, é Satanás. E deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Opa!
Então, essa besta que emerge do mar e que fala blasfêmia porque ela quer se colocar no lugar de Deus, não é o próprio Satanás. Porque aqui no texto, o texto bíblico está me dizendo que Satanás dá poder para essa besta. Ou seja, nós temos dois poderes aqui. Primeiro, o poder de Satanás, que é o dragão, e o poder da besta do mar. Vamos continuar para ver se a gente descobre quem é ela. Então, versículo 3, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos para a história então? Lembra que eu falei para você que era muito importante que nós estudássemos a história para que a gente pudesse entender o que é essa ferida mortal aqui? Vamos para a história? Queridos, em 538, entrou em vigência o edito de Justiniano. Justiniano era um bispo de Roma, certo? Entrou esse edito e durante 1260 anos seria perseguido o povo de Deus. A gente já falou isso em outros vídeos, tá? Então, se você olhar para a história, você vai ver que o poder romano perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos. Ou seja, não podia se abrir a palavra de Deus, não podia se estudar a palavra de Deus. E foi nesse período que Roma entra aí com um monte de coisa que não é bíblica. E depois, no final, eu vou falar algumas coisas que não são bíblicas que Roma introduziu, tá bom? Olha só que aconteceu que no final aí desses 1260 anos, que terminou em 1798, o Papa Pio VI, ele é preso. Então aí a besta recebe o primeiro golpe, a primeira ferida, certo? Diz aqui que ela é golpeada, mas essa ferida mortal foi curada. Quando que essa ferida mortal foi curada? Quando? Olha só. Depois desses 1260 anos de perseguição aí, o general francês Berthier aplicou a primeira ferida mortal no Papa, prendendo Pio VI e o obrigando a renunciar aos seus poderes políticos. Só que o que acontece depois? Em 1929, a ferida é curada. Por quê? Porque no Tratado de Latrão, que acontece nesse ano, o Vaticano passou a ser reconhecido como Estado soberano. Então, desde então, a Igreja de Roma consegue, então, conquistar grande parte da autoridade política e o poder papal tem ampliado extraordinariamente. Você tem visto isso na televisão e a sua influência também tem sido grandiosa no cenário mundial. Então, de acordo com a profecia, ele será novamente, em breve, o grande protagonista aí nas decisões mundiais. Ou seja, Janaína, tu tá querendo me dizer que a besta é o Papa? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que há um poder político religioso. Há um poder religioso nos nossos dias atuais que tem essas características. Mas você precisa ter aí a sua mente aberta para estudar. Lembrando que a marca de Deus é aonde? É na fronte, lugar de decisões, lugar de pessoas inteligentes, de tomar decisões inteligentes. Então continue o estudo aí comigo, ó. Vamos lá. Se você quiser brigar com alguém, não brigue comigo, por favor. Vá brigar com Deus, ele é que é o autor da Bíblia, certo? Continuando aqui, ó. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Queridos, quando eu olho esse texto aqui, eu vejo assim a profecia se cumprindo no pezinho da letra. Você entende que quando você adora a besta, automaticamente você adora o dragão? Porque quem que dá poder para a besta? É o dragão. E diz aqui que o mundo se maravilha com a besta. E quando esse poder religioso se levanta, o mundo se prostra, e o mundo adora. Mas vamos continuar aqui? Vamos continuar. Quem pode pelejar contra ela? Ainda estou no versículo 4. Agora versículo 5 de Apocalipse 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Aqui está a chave para mim descobrir esse poder religioso.
Diz que foi dado aí para ela autoridade por 42 meses. Agora faça aí 42 vezes 30. Você chega aqui, conta. 1.260 dias. Em profecia, 1.260 anos. Eu já falei para você aqui, mas vai para a história conferir, amigo. Vai lá ver. Quem que foi que perseguiu a igreja durante 1.260 anos? Isso tudo que eu acabei de falar para você. A igreja romana. Vamos continuar? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar também o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Ou seja, esse poder religioso, ele se levanta contra Deus, ele quer se colocar no lugar de Deus e ele se coloca no tabernáculo, ou seja, no santuário, ele se assenta lá e diz assim: eu sou o representante de Deus na terra e eu posso perdoar pecados. Queridos, isso é blasfêmia. Se colocar no lugar de Deus. Qual é o único, segundo a Bíblia, que pode perdoar pecados? Quem é? Quem? É Deus. E pelo sangue de Jesus nós nos achegamos a Deus, porque é Jesus que nos reconcilia com Deus. Em nome de Jesus eu peço perdão pelos meus pecados a Deus. E este poder religioso, ele quer ser igual a Deus e ele se coloca no lugar de Deus e se opõe a tudo que se chama Deus. Mas vamos continuar aqui? E diz assim, versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ainda falando lá dos 1.260 anos, onde muitos cristãos foram mortos aí em condições terríveis, tá? Pesquise na história a maneira como eram mortos os cristãos para renegarem a sua fé, para renegarem a fé em Jesus e para aceitarem os dogmas da igreja. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Queridos, eu não vou entrar hoje já na besta que emerge da terra, viu? Mas eu quero dizer para você uma coisa aqui. Existe sim um sistema religioso que se afastou do ideal bíblico, do ideal da Bíblia. Mas isso não significa, eu não estou aqui dizendo, que não existam fiéis nesta igreja, que não existam fiéis em todas as denominações. Muito pelo contrário, Deus é quem vai julgar as pessoas. E Deus vai julgar as pessoas conforme o conhecimento da verdade que elas tiveram. Então hoje você está tendo a oportunidade de ter um conhecimento da verdade de Deus e descobrir aqui junto comigo, segundo a palavra de Deus, qual é o poder, quem é a besta que emerge do mar, quem é esse poder religioso. Chegará um momento em que o nosso Senhor Jesus chamará a todos, queridos. Lá em Apocalipse 18, versículo 4, Apocalipse 12, versículo 17, Apocalipse 14, versículo 12, diz que Deus tem um povo em especial, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O estudo do nosso vídeo anterior. Vai ter um momento em que o nosso Senhor Jesus vai chamar o povo dele, porque ele diz que ele tem ovelhas em outro aprisco, e convém a ele chamá-las, para que sejam um único rebanho, e ele seja o único Senhor delas, e isso está lá em João, no capítulo 10 e no versículo 16. Então qual é o meu apelo para você nesta noite? O meu apelo para você nesta noite, querido, é que você viva de acordo com a verdade e com a luz que você tem recebido da palavra de Deus. Que você deseja cada dia dentro do seu coração fazer parte deste movimento bíblico que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé no Senhor Jesus, porque eu e você temos uma mensagem poderosa para levar ao mundo e você não pode perder tempo com dogmas, com coisas que não são bíblicas. Você não pode se apegar a isso. Nós temos uma missão a cumprir, Cristo nos deu ela e nós precisamos cumpri-la. Que eu e você possamos ser maduros e inteligentes e pedir orientação vinda dos céus para que nós aceitemos
toda a verdade da palavra de Deus. Esse é o meu desejo. Amanhã nós vamos estudar a besta que emerge da terra. E aí sim, nós vamos descobrir aí a enigmática sobre o número 666. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus, amém.